Oiê, este é o canal Adoramas. Opa! Aqui você vai encontrar resumos, dicas de doramas e muitos opás que adoramos assistir. Este é o filme tailandês de 2023 chamado You, Me e Me. Começa mostrando as irmãs trapaceando em um restaurante, no cinema, onde elas se revezam para comer e para pagar apenas uma pessoa, já que elas são gêmeas univetelinas e elas são muito iguais, elas se aproveitam de algumas situações, sempre usando a mesma roupa para enganar os outros. As irmãs Yu e Mi são muito unidas. A única diferença entre elas é uma pintinha na bochecha que a Mi tem. Os seus pais brigavam demais. Quando elas viam isso, elas pegavam e se escondiam num lugar secreto, que era em cima de um muro num terreno. E ali as duas ficavam conversando, né? Estavam sempre juntas, com muito amor entre elas. Certa vez, elas trocaram de uniforme, de penteado e até se maquiaram. Tipo, uma tampou a pinta que tinha e a outra colocou uma pinta só para enganar a professora. A Mi foi fazer a prova de recuperação da Yu. Nesse dia, ela vê um colega tocando violão e ele empresta metade de um lápis para ela fazer a prova, porque ela tinha esquecido o lápis, né? Este colega se chamava Mark e ele era da turma 8. Yu fez a prova e saiu super feliz, e o garoto ficou de olho nela. E ela também gostou super dele. Enquanto isso, a Yu verdadeira ganhou de um garoto que estava jogando basquete um pote de doces, porque ele gostava dela. Depois da prova, elas se encontraram e a Mi contou sobre o garoto da prova. Elas conversaram sobre que tantos os garotos gostavam sempre da Mi e não da Yu, mesmo elas sendo iguais. Elas brincam com o pai e ele sempre sabe diferenciar quem é quem. A mãe não, a mãe nunca lembra quem é quem. De repente toca a campainha. O pai fecha as cortinas, se esconde. Era um cobrador. O pai estava cheio de dívidas. E a mãe diz que ele está com a amante, que está traindo ela, por isso que ele está sem dinheiro. Acaba que ela cata as duas meninas e viajam para a casa da avó. A casa da avó é em cima de uma lojinha. E parece que elas iriam morar ali a partir de agora. Elas vão para um depósito da casinha, procuram um alaúde e conversam sobre a separação dos pais. Depois que elas acharam o alaúde, elas pediram para ter aulas para tocar. Só que a mãe falou: não, só uma vai aprender porque não tem dinheiro. Então tá, só Yu foi aprender a aula de alaúde e a avó falou que ia pagar as aulas dela, enquanto a Mi ia ficar trabalhando na lojinha, arrumando as lembrancinhas que as pessoas compravam ali na lojinha da avó. Yu foi para a primeira aula de alaúde. E quem chega de moto? O guri, o Mark, aquele um lá da escola que emprestou o lápis. E o que acontece? Ele não sabia que ela tinha trocado de lugar com a irmã, né? E o começa a tentar tocar e o garoto leva ela para fora da sala e começa a ensinar ela e conversar sobre aquele dia da prova e tudo mais, né? Claro que ela não lembrava, porque não era ela naquele dia. Bom, a Yu ficou encantada com ele. Meu Deus, é sério. Elas vão gostar do mesmo garoto, não é possível. Na volta, a Yu e a Mi voltaram de bicicleta e a Yu ficou contando sobre o Mark e Mi ficou super feliz com ela, né? Quando ela descobriu que era o menino que tinha dividido o lápis, ela ficou super tristinha já, né? Mas aí, resultado, ela acaba dando o maior apoio para a irmã, para ela ficar com o Marco, porque o amor maior era pela irmã, né? Os dias foram se passando e o Mark dá carona para ela voltar da aula, né? Naquele momento ficou uma super paquerinha entre os dois se olhando pelo retrovisor da moto. Quando chegou na loja, ela menstruou pela primeira vez, ficou com cólica e ficou lá na bed e a irmãzinha dela conversando com ela, coisa mais fofinha. Mi perguntou para Yu se o Mark saberia diferenciar as duas, e a Yu disse que sim. O que elas resolveram? Elas resolveram trapacear com ele também. E Mi foi no encontro no lugar da Yu. Só que o Mark descobriu que era Mi
e ela acabou caindo do barco, que eles estavam no passeio de barco. Yu sentiu na hora que ia acontecer alguma coisa, foi correndo salvar a irmã. Elas se desculpam pelo golpe de enganar ele, né? Naquela noite, a Yu ficou pensativa sobre se alguma das duas morrerem, o que aconteceria com a outra. E elas ficaram tristes, falando sobre a possibilidade disso acontecer. Vai ter uma feirinha com apresentação na cidade, e a Mi diz que quer ir com a Yu, que respondeu assim: eu combinei com o Mark, vamos depois só nós duas. Beleza. A Mi ficou meio triste, mas tudo bem, ficou lá. E foi o casal na feira se divertir enquanto a Mi ficou em casa. No outro dia, a Yu levou a Mi, só que descobriram que aquele era o último dia e já estavam sendo desmontada a feira. O que aconteceu? A Mi achou um lugarzinho, entrou escondida com a Yu, invadiram a feirinha e ficaram se divertindo as duas. A Yu contou como foi o dia dela com o Mark, tampou os olhos da irmã e ela ficou brincando como se estivesse ali no lugar, entendeu? Na hora com a irmã na feirinha. Ali elas fizeram uma promessa de dedinho para que sempre sairiam os três juntos, para mim não se sentir mais sozinha. E aí lá foram elas, as duas passear de moto com o Mark. E o Mark foi ensinar elas a pilotarem a moto, né? A Mi acabou aprendendo rapidinho, só que ela caiu da moto e Mark foi ajudar. E eles ficaram conversando, né? O Mark diz que elas são bem diferentes e que Mi era teimosa e a Yu era mais tranquila. Na volta, o que acontece? A Mi chegou de moto, pilotando, né? E o Mark acabou segurando no ombro dela e ela paquerando o Mark com a irmã no meio, gente. Olha que loucura isso. A Yu contou pra Mi que o Mark pediu ela em namoro. E o que a Mi fez? Ficou com inveja. Ficou super triste, viu os dois se beijando pela janela, né? E a Yu pergunta por que ele gosta dela e ele diz que foi desde o dia que eles se viram lá na prova que ele se apaixonou. A Yu ficou calada porque sabia que não era ela naquele dia, né? As duas começaram a brigar muito. A Yu escutou o telefonema dos pais brigando, pedindo para cada um ficar com uma filha, separando elas. E aí a Yu começa a chorar. No outro dia, o Mark não foi dar aula de alaúde e ela voltou a pé e ficou triste, né? Na hora que ela voltou, ela escutou e viu, né, o Mark se declarando para Mi, dizendo que ele ia se separar da Yu porque ele gostava mesmo era da Mi, né? E propôs até deles ficarem namorando, só que a Mi não aceita. Yu ficou super triste e disse para mim naquela noite que os pais iriam se separar e que a mãe escolheu ficar com a Mi e que ela iria morar com o pai. A Yu disse que Mi ficaria sempre com a mãe e com o Mark e ficou super triste. A Yu pega, arruma as coisas dela, deixa um bilhete dizendo que estava indo já morar com o pai e pega e vai para a rodoviária, chorando muito, né? Porque elas iam viver separadas, o lance todo com o Mark, né? E foi embora. A Mi estava assistindo TV e viu que um ônibus perdeu o controle, teve um acidente muito feio e viu o nome da Yu como uma das pessoas mortas. Ficou desesperada. Acordou a avó, ligou para o Mark, pegou a moto e saiu correndo lá para a rodoviária. Chegou lá, estava tudo fechado, né? E ela acabou torcendo o pé, caiu no chão, né? E ficou olhando numa parede de vidro lá e pedindo desculpa pro próprio reflexo, como se fosse a Yu, e ficou chorando, né? Porque não ia ter mais a irmã. Nisso, olha isso. Ela olha para trás e no banco ela viu a irmã sentada. Gente, a Yu tava lá no banco, tava dormindo no banco da rodoviária, ela não viajou. As duas choraram abraçadas. O Mark chega, chora junto, né? E como que elas foram ver? Pelo vídeo da rodoviária, mostrou que uma mulher drogou a Yu, roubou a mochila da Yu e foi no ônibus no lugar dela. Então quem morreu foi essa mulher, né?
Elas viajam, vão para a casa do pai. O Marco escreveu se desculpando porque estava confuso sobre as duas e resolveu sair um pouco de perto das duas para pensar melhor, né? E estavam lá, ano novo, na família, a mãe, o pai e as duas sentadas lá, comendo, sorrindo, felizes pela família, né? O pai dá um celular para elas poderem ligar para ele, né? E o que acontece? As duas iriam morar com a mãe. Só que não. A Mi falou que ia morar com a mãe e que a Yu ia realmente ficar morando com o pai. Então aí eles choraram muito, foram lá naquele lugar especial onde elas sempre ficam conversando, né? E elas conversam sobre serem gêmeas, sobre sempre estarem juntas, que elas se entendem muito, que elas se amam muito, mas que por aquele momento elas iriam viver separadas porque era o que os pais estavam precisando, né? E acabou ali, elas sem medo da separação, porque na verdade sempre estariam juntas, pelo amor das irmãs. Gostou desse resumo? Curte esse vídeo, compartilha com as amigas, se inscreve no canal e não esquece de marcar o sininho para aparecer sempre que tiverem mais vídeos. Um beijo, adorameiras!